Para finalizar os temas relativos a patrimônio líquido, nesta videoaula nós vamos tratar de juros sobre capital próprio, que é uma outra forma de distribuição de dividendos. Os juros sobre capital próprio foram criados inicialmente pela Lei 6.404 de 76, mas de fato se tornou popular, passou a ser pago com frequência por diversas empresas a partir da Lei 9249 de 95. Não por acaso é a mesma lei que acabou com o processo de correção monetária das demonstrações contábeis. Então existe todo um contexto para a criação dessa figura do JCP no Brasil. Até então existia um processo de hiperinflação e as demonstrações contábeis eram corrigidas monetariamente para que pudessem refletir o valor do dinheiro no tempo e uma informação contábil útil para esse usuário. E além disso, a tributação era feita com base nas informações corrigidas, bem como a distribuição de dividendos. Com a Lei 9249 de 95, a correção monetária foi proibida tanto para fins fiscais quanto para fins societários. Então, esse processo de proibição da correção monetária fez com que as empresas passassem a ser tributadas por valores nominais, o que naturalmente traria mais cedo para umas e mais tarde para outras um aumento da tributação. Então, com isso, a legislação 9249 promoveu alterações nas alíquotas de imposto de renda, reduzindo-as, e também inseriu essa figura do juro sobre capital próprio como sendo dedutível para fins fiscais. Nós já vamos verificar como esse processo ocorre. De qualquer forma, o juro sobre capital próprio, como um conceito, em princípio poderia ser entendido como o custo do capital próprio, da mesma forma que existe o custo do capital de terceiros. Porém, na prática, no Brasil, este JCP não representa o custo efetivo do capital próprio. Nós já vamos verificar maiores detalhes na sequência, mas de qualquer modo, a possibilidade de pagar ou não, os limites legais, são fatos que mostram para a gente que o juro sobre capital próprio, tal como ele é calculado e distribuído, não tem relação com o custo de capital efetivo do acionista, o custo de oportunidade, quanto que ele gostaria de receber de remuneração pelo capital investido, considerando o risco que está sendo imposto a ele por esse investimento. Desse modo, aqui no Brasil, este juro sobre capital próprio, no fim das contas, representa uma forma de remuneração do capital próprio, uma forma de distribuição de lucros, semelhante aos dividendos. E não este custo de oportunidade que nós poderíamos pensar que fosse, que inclusive é uma das limitações da própria contabilidade. O modelo contábil societário não inclui no resultado o custo de oportunidade do capital próprio, o que faz com que o lucro contábil não esteja próximo do lucro econômico. Essa tarefa de calcular o custo de oportunidade é transferida para os analistas das empresas, os acionistas, os investidores, os credores e por aí vai. O importante no caso do JCP é que existe um benefício fiscal. Como nós dissemos no início, a Lei 9249, que alterou a Lei das SAs, trouxe com o JCP a figura de uma possibilidade de dedução fiscal, como uma forma de amenizar os impactos do aumento natural que haveria de tributação dado o fim da correção monetária. Qual é esse benefício fiscal? Bom, se os juros sobre capital próprio forem contabilizados como despesa financeira no resultado, eles são dedutíveis para fins de imposto de renda. Nós já vamos estudar na sequência quais são esses limites de dedutibilidade, mas de qualquer modo,
a intenção do governo foi dar um benefício fiscal para as empresas, como forma de amenizar os efeitos do fim da correção monetária, conforme nós já dissemos. Por outro lado, há a incidência de imposto de renda retido na fonte. Então, em princípio, a empresa está deduzindo na empresa 25% de imposto de renda, mas na fonte o acionista é tributado em 15%. Então, desse modo, não é um benefício fiscal limpo de 25%. Existe um benefício líquido e, claro, as próprias empresas vão avaliar se de fato há benefício fiscal, porque se o acionista for uma outra empresa que também é tributada pelo lucro real, os juros recebidos serão tributados e, portanto, não vai haver de fato benefício fiscal. Então, cada empresa avalia a sua situação, considerando a sua configuração societária, sua configuração jurídica e o juro sobre capital próprio dentro desta configuração. Por outro lado, quando a Receita Federal determinou que os juros sobre capital próprio seriam contabilizados como despesa financeira, isso trouxe a discussão que nós falamos no início a respeito da possibilidade do JCP representar um custo de oportunidade. E, na verdade, não é isso que acontece aqui no Brasil. O JCP é uma forma de distribuição de dividendos com uma outra roupagem, uma roupagem que permite uma dedução fiscal. Então, a contabilização desse JCP dentro do resultado acaba por distorcer a avaliação do resultado, principalmente se o usuário quiser comparar esse resultado com o resultado de outras empresas que não pagaram JCP ou mesmo da própria empresa em períodos em que ela não pagou JCP, porque o pagamento do JCP não é obrigatório. Então, o que a CVM fez? Ela determinou que os juros sobre capital próprio devem ser destinados diretamente da conta lucros acumulados, como é feito com dividendos. Então, a empresa que contabilizaria no resultado como uma despesa financeira para tomar a dedutibilidade fiscal, teria que fazer uma reversão deste resultado para poder contabilizar a distribuição de JCP diretamente na conta de lucros acumulados. Isso para representar o que, na essência, os juros sobre capital próprio são, uma forma de distribuição de lucros e não uma despesa financeira. Tanto isso é verdade que a própria legislação societária permite com que as empresas descontem do pagamento de dividendo obrigatório aquilo que já pagaram de juros sobre capital próprio, caso elas façam pagamento nessa modalidade. Então, os juros sobre capital próprio podem vir a ser imputados a esse valor de dividendo obrigatório. Como nós acabamos de ver no vídeo anterior, existe um cálculo de dividendo obrigatório. Caso a empresa pague juros sobre capital próprio, ela desconta o que ela já pagou de JCP para pagar apenas a diferença como dividendo de fato. Mas é importante que esta conta seja líquida do imposto de renda retido na fonte. Então, quer dizer, se eu, por exemplo, vou pagar 100 de juros sobre capital próprio e quero descontar isso do cálculo de dividendo obrigatório, assumindo a alíquota de 15%, então do cálculo do dividendo obrigatório eu vou descontar 85%, que é, no fim do dia, o que o acionista vai receber. O acionista vai receber 85% e 15% vai para o governo. Então, se eu vou calcular o dividendo obrigatório, eu tenho que descontar o quanto já foi para o bolso do acionista, líquido do imposto de renda. Agora vamos estudar os limites de dedutibilidade, que são definidos na legislação. Bom, a dedução do JCP inicialmente é calculada com base na TJLP calculada sobre o valor do patrimônio líquido. É importante que este PL seja calculado sem a reserva de reavaliação, que são reservas permitidas até 2007, e eventualmente algumas empresas ainda podem ter saldo, e também é excluído o ajuste de avaliação patrimonial. Sobre este patrimônio líquido, então, obtém-se o valor do juro sobre capital próprio. Mas este valor está limitado a
50% do lucro do exercício antes do imposto de renda e juros sobre capital próprio, porém essa base é calculada após a contribuição social, ou então 50% do saldo de lucros acumulados e reserva de lucros. Nós já vimos em aulas anteriores que as empresas não estão mais mantendo saldo de lucros acumulados. Então, esse cálculo será com base em reservas de lucros. Mas se você estiver fazendo um cálculo pro rata, trimestre a trimestre, você pode ter lucros acumulados dos trimestres anteriores que ainda não foram destinados. E desses dois limites, pode ser utilizado o maior. E claro que as empresas vão utilizar o maior porque é aquele que favorece a maior dedutibilidade. Então, qual é o processo de cálculo? Primeiro, calcula-se o valor dos juros, que é a TJLP vezes esse PL ajustado. Depois, compara-se esse valor com os limites, sendo que dos dois limites colocados, o lucro líquido antes do IR, porém após a CS, e antes do próprio JCP, ou 50% de lucros acumulados mais reservas, destes dois utilizamos o maior. Encontrado o valor a ser pago, que vai ser em princípio o primeiro, mas limitado ao segundo passo, então ele poderá ser deduzido fiscalmente, ou seja, é um dividendo que é dedutível para fins do imposto de renda. Para finalizar esse tópico, vamos verificar um exemplo numérico relativo a esses cálculos. Este exemplo foi extraído do capítulo 15, Objetivo de Aprendizagem 7 do livro Contabilidade Financeira. Vamos considerar os seguintes dados, então. Uma TJLP de 7,2, o resultado do período antes do IR, antes do JCP, mas após a contribuição social, foi 200 mil. O patrimônio líquido da empresa anterior era 50 mil, capital social era de 10, reservas de lucros de 2. Bom, qual é o primeiro passo que nós vamos realizar? O primeiro passo é o cálculo do valor possível. Então vamos partir do patrimônio líquido, que é 50 mil, e aplicar a taxa, 7,2. Chegamos a 3.600. Então, mais do que 3.600 a empresa não pode pagar, porque o valor dos juros é esse. Então, agora vamos calcular os limites de dedutibilidade. Bom, o primeiro limite é os 50% do resultado antes do IR, antes do próprio JCP, mas após a CS. Esse resultado é 200 mil, portanto 50%, 100 mil. No limite 2, 50% do saldo da reserva de lucros é 1.000. 50% de 2.000, 1.000. Então, desses dois, o maior é 100 mil. Só que o 100 mil está superior aos 3.600. Então, claro que eu não posso pagar 100 mil de JCP. Esse 100 mil é apenas um limite de dedutibilidade fiscal. O que a empresa, então, vai pagar é 3.600. Então, ela concluiu que os 3.600 são dedutíveis. Vamos imaginar apenas por hipótese que a gente fizesse uma modificação desses dados e o primeiro limite, ao invés de 100 mil, fosse 1.500. Então, dos dois, o maior 1.500 e o valor apurado seria 3.600. Então, mesmo que a empresa quisesse pagar como JCP 3.600, o valor dedutível seria apenas 1.500. E a empresa não vai ter incentivo para pagar um valor acima dos 1.500. O valor de fato que ela pagaria seria 1.500, que seria o máximo dedutível. Mas nesse caso específico, como o primeiro limite está dando 100 mil e dos dois o maior, óbvio que o valor dedutível máximo é 100 mil, se o juro sobre capital próprio deu 3.600, então significa que ele é integralmente dedutível. Com base nisso, então, nós encerramos essa discussão sobre juros sobre capital próprio, bem como os vídeos tratando dos temas de patrimônio líquido. Obrigado.